Esqueci de divulgar. Legal. Que dá 16h40. Ah, oi, oi, oi. Desculpa, não tá falando muito, eu tô vendo um negócio aqui. Acabei de. Tava pesquisando aqui algumas coisinhas sobre a aula de hoje. Então. Desculpa desde já o atraso. A gente vai começar. A gente vai começar às 16h45. Por que minha caixinha tá preta aqui, tá branca aqui? Não sei porquê. Mas tudo bem. 16h45, né, gente? 100%. Tô vendo só uma paradinha aqui.
Tava só novamente vendo uns detalhezinhos. Tá tudo certo, tudo. Meu Deus, eu novamente esqueci de divulgar. Deixa eu falar aqui. Já divulguei no grupo da estatística, que é o literalmente mais importante. Só esperar nas 16h45. Caraca, tá muito calor, velho. E é isso. Eu não posso colocar música porque. Quer dizer, eu posso colocar. Posso. Tenho minhas dúvidas. Porque eu tava. Eu fui simplesmente colocar. Eu sempre coloco as aulas daqui que saem diretamente da Twitch no YouTube. Então. Eu coloquei AC/DC pro pessoal ontem escutar, como que o Douglas pediu, por exemplo. E aí eu fui no YouTube e tomei tipo assim, copyright da vida lá, porque tinha a música do AC/DC. Aí falou, olha, você não pode postar esse vídeo porque tem música. Aí simplesmente eu tenho que apagar algumas partes, que no caso vai ser só a parte inicial. Isso que eu tenho que fazer em todos, eu vou apagar a parte inicial, que é onde eu troco ideia, tudo mais, tudo mais. E deixar só o vídeo mesmo. Só ligar o ventilador aqui, olha, tá calor aqui, não sei o que tá acontecendo não. Eu? Como assim o que eu estou fazendo? Eu estou tecnicamente me preparando para dar aula. E hoje a aula vai ser de visualização de dados, continuação de visualização de dados. Eu não entendi muito bem a pergunta, o que você está fazendo. Se puder abrir mais a pergunta, será um pouquinho mais interessante. Inclusive, obrigado pelo follow desde já. Não sei se essa pergunta foi muito afirmativa, muito aberta assim, mas a live é de introdução à programação com R. Se você puder expandir um pouco mais a sua pergunta para entender, seria um pouquinho boa. Preciso de 44 minutos. Qual a função deste programa que você está fazendo? Ah, sim.
talvez você tenha entrado aqui e não tenha conhecido. Então, primeiro eu vou lhe falar o que é o programa e depois qual é o objetivo da presente live, por exemplo. O programa é um software de programação estatística chamado R. E ele é uma ferramenta estatística, um pacote de funções estatísticas que ajuda um estatístico, simplesmente assim, quando em testes, em regressão, em séries temporais, vários métodos estatísticos estão acoplados dentro deste programa. Ele é um dos pacotes estatísticos mais conhecidos, por quê? Porque ele é open source. Ele é grátis para todo mundo, então se você quiser pegar e baixar, cara, você pode ir lá e baixar, diferente de alguns outros, como por exemplo o SPSS. SPSS você tem que fazer algumas determinadas coisas ilegais para você baixar um SPSS. E o objetivo da live, no caso, né, é por ela ser meio for fun que eu digo, a brincadeira assim, tipo, eu tô fazendo justamente porque eu queria ajudar o pessoal ao pessoal que entrou agora de estatística dentro da UFPA, porque eu sou recém-egresso do curso. Eu acabei de sair do curso de estatística da UFPA, me formei esse ano passado. E eu vi que o pessoal agora que entrou no ano de 2020, eles se interessaram bastante pelo curso. Então o que é que eu estou fazendo? Olha, eu, como uma pessoa que acabou de sair, que tem um determinado conhecimento, pensei, poxa, eu posso mostrar para eles o que eles podem ver em determinadas partes do curso e ensinar determinados assuntos. Por exemplo, nesse caso eu estou estudando visualização de dados com ele. E eu também já apresento um pouco do R, o que é o R, porque tipo, dentro da estatística a gente geralmente usa o R. Claro, cada professor tem seu interesse, tem seu programa da vida favorito. Por exemplo, eu tinha o R, alguns professores tinham o R, e eu adotei o R. Então, eu estou passando esse conhecimento para eles e também justamente para entender um pouco de programação, como é a programação por trás de um software estatístico. Não só um software estatístico, por exemplo, mas tudo que eles vão ver aqui dentro do R, eles podem ver em outros softwares, como por exemplo no Python. Eles podem simplesmente entender a sintaxe, como é uma sintaxe de um software de programação. E como a sintaxe nunca muda, então eles podem simplesmente pegar e transformar esse conhecimento que eles pegaram aqui para outro software. Assim como tem no SPSS, tem no Python, tem no Stata. Vários programas estatísticos também tem essa possibilidade. Entendido, senhor ou senhora Cris 477? Se tiver mais alguma dúvida, pode enviar. Como só tem você, a gente vai esperar mais alguns minutinhos, tá bom? Espero chegar pelo menos mais uma pessoa. Não sei quantos tem, mas tipo, aqui na minha live tá aparecendo só tem um. E tem somente um, no caso. Então, quando alguém chegar, a gente faz. Começa. Inclusive, novamente, obrigado pelo follow. Estamos com quase 50%. Se você tiver mais alguma dúvida, por favor, pode mandar. Queria achar um negocinho aqui. Jogo rápido, jogo rápido. I promise. Seis e 53 eu prometo começo. Começo. Acho que dá pra começar já. Dá pra começar. Sim, entendi. Eu queria aprender esse tipo de... Qual é seu canal no YouTube? Deixa eu procurar aqui. Eu não sou a pessoa mais... Como é que se diz?
mais de data, assim, que sabe dar uma aula. Mas eu vou, porque tipo, todas as lives que eu tô fazendo eu tô jogando pro YouTube. Eu vou lhe passar aqui a playlist que tem. Rapidinho, rapidinho. Inclusive, eu posso lhe mostrar outros canais também, que talvez sejam um pouquinho mais, mais desenvolvidos, né? Playlists. Eu acho que eu já passei no 16h45. Aí, atualmente eu tenho 7 vídeos, eu acho. Eu vou colocar aqui no... E, inclusive, se você quiser também, tipo, aprender mais sobre R, tem outros links, como o curso R. Você pesquisa no Google. O pessoal da curso R tem bastante material sobre introdutório, principalmente, e também para funções mais avançadas dentro do R. Eu vou colocar aqui. E tem o professor Thiago Marques, que é o Stat Dados lá, ele faz um compilado de todos os assuntos, assim. Não somente, por exemplo, de estatística, mas machine learning, inteligência artificial e todas, claro, envolvendo programação. Então, algum desses dois canais pode ser bastante útil para ti também. Só dá uma olhada depois. A curso R e o do professor Stat Dados, que é o professor Thiago Marques. Talvez tenha coisas complementares a mim. E como eu disse, porque aqui não é exatamente uma live de, cara, vou ensinar R assim, pontinho por pontinho, não. Aqui é só uma introdução pro pessoal. Pessoal, vou começar, tá? A gente vai começar. Eu esqueci de abrir o programa. Um segundinho. Tem que abrir os dois materiais que eu tô usando. Não, hoje é meio forfã, então hoje é basicamente eu vou mostrar pra vocês o que eu sei de R, o que eu sei de ggplot e como basicamente hoje é como modificar os nossos temas. Então a gente vai simplesmente criar um novo script, que hoje já é a aula 6. Copia os dois, nosso cabeçalho, aula 6, dia 26. E novamente a gente vai carregar o pacote Tidyverse. A gente vem para o require Tidyverse. Hoje basicamente é focado em visualização de dados. Como a gente pode customizar a nossa visualização de dados. Beleza, vamos fazer um plot básico. Primeiro a gente vai ver um banco de dados que a gente pode usar. Hoje a gente vai usar um outro banco de dados que ele é... Opa, tem que primeiro salvar. A gente dá um Ctrl S e salva aqui, ó, script 6 e save. Salvamos bonitinho. Aqui a gente vai utilizar o banco de dados Iris. Ele já está pré-carregado dentro do próprio R. Ele já está pré-carregado dentro do próprio R. Só fechar algumas coisinhas. Então a gente pode vir simplesmente carregar um Iris aqui, ó. Ele já tem toda... Deixa eu dar um Iris pipe view. A gente vai ver como se fosse um Excel. Na estrutura de um Excel. A gente tem uma coluna chamada sepalength, sepalwidth, petalength, petalwidth. E a espécie que ela é. Esse banco de dados é muito conhecido para treinar modelos de machine learning e aprendizagem de máquina. A gente viu o nosso Iris. Só que ele não está aqui no nosso ambiente de declaração de variáveis. Mas ele está aqui, ó. Ele está aqui, ele é um Iris, ele é uma coisa. Mas seria melhor se a gente deixasse ele lá dentro, para que quando a gente pegasse ele para ver alguma coisa,
querer tirar uma média, querer fazer qualquer tipo de visualização de dados, já deixar ele lá dentro. Então o que, é que a gente vem? A gente simplesmente chama íris, recebe íris. E agora a gente tem o íris aqui do lado. Aqui no ambiente de variáveis. Deixa eu apagar aqui. Agora a gente vai para a parte de... vamos novamente ver quais são as variáveis. Tem uma variável categórica ou qualitativa. Ué, o que sumiu? E todas as outras variáveis são quantitativas. Quantitativas não ordinais, que eu esqueci o nome com a outra. Ordinais. Eu não lembro qual é o nome da outra tipo de variável. Eu sou uma vergonha para estatística. Tem a ordinal e a nominal, deve ser, sei lá. É a que é a numérica, vamos dizer assim. Beleza. E agora vamos visualizar os nossos dados com o ggplot. ggplot 2. Novamente, como a gente já viu na aula passada, a gente sempre começa com um objeto, uma função do próprio ggplot, que é a função ggplot. Os dados que a gente vai querer que estejam dentro para ele puxar é o meu banco de dados, que nesse caso é o íris. O íris é um data frame. Mas, em vez da gente usar o pipe, novamente, relembrando a aula passada, em vez da gente usar o pipe dentro do ggplot, a gente usa o mais para ele entender que é o fluxograma já do tipo da parte gráfica dele, né? E não da parte de manipulação de dados. Rapidinho. Só confirmar um negócio aqui. Tá, beleza. Espero que eu não esteja vendo nada. Não tô vendo nada em live. E agora, vocês podem ver que eu tenho umas variáveis quantitativas. Então eu posso criar aquele gráfico, o scatterplot, que é o gráfico de... Meu Deus, bolhas não, que é o gráfico de pontos. Ele vai mostrar, a gente vai ter eu vou pegar duas variáveis quantitativas, que é a sepal length e a sepal width. Eu quero ver se tem alguma relação linear entre elas, com o tamanho e com o comprimento da pétala ou da sépala. Nesse caso eu vou pegar o da sépala. Então, o que o gráfico vai fazer pegando um gráfico de pontos? Eu vou dizer para o meu R, olha, isso aqui vai ser minha coluna X, meu eixo X, e esse aqui vai ser meu eixo Y. E como é que ele vai entender para colocar um ponto em cada um desses? Ele vai simplesmente pegar essas duas coordenadas 5.1 no eixo X e 3.5 no eixo Y. E ele vai simplesmente colocar um ponto exatamente onde esses dois fizerem um ponto cartesiano. Então a gente vai criar um geom, que é um objeto geométrico, que é uma camada. A gente vai criar uma camada de ponto. Então a gente quer um geom point. Dentro do meu AES eu coloco qual eu quero que seja minha coluna X, ou meu eixo X. Meu eixo X eu vou colocar o sepal.length. E no meu eixo Y eu vou colocar o sepal.width. W-I-D-T-H. Beleza, vou pedir para ele plotar. Vocês podem ver aqui embaixo, deixa eu ver se está legal. Tá legal, tipo, a visualização? Espero que sim, por favor, diga que sim. Vocês podem ver que ele fez exatamente o que eu disse. Ele pegou um ponto no eixo X e colocou um ponto no eixo Y, simplesmente fez um ponto no eixo. Um ponto no R2, acho que é no R2, que é de geometria analítica, que é no eixo cartesiano. Só que novamente, pô, eu não gostei do meu gráfico. Não, melhor ainda, a gente vai usar um daqueles outros parâmetros que a gente viu, que é o group,
o color ou o fill. Vocês podem pensar assim, pô, tá preto, eu não gosto de... Tá muito... Preto não, Deus me livre. Desculpa, falei besteira. Por exemplo, não gostei da visualização de dados, eu queria mudar essa cor preta para uma cor vermelha. Tá, beleza. Então vocês colocam dentro do AES ainda um parâmetro chamado color. E vocês colocam a cor que vocês quiserem. Eu já mostrei para vocês aquele gráficozinho de... Gráficozinho não, aquela paleta de cores que tem dentro do R não. Que vocês têm lá dentro do... Se vocês pesquisarem, ele tem tipo umas paletas de cores específicas dentro do R, como por exemplo tem o Fire Brick, que ele colocou para vermelho. Ou por exemplo, tem as mais comuns, que é por exemplo Green. Aí coloca... Ué? Ah tá, porque não é que coloca. É fora do AES. Você tem que colocar fora desse ambiente AES, porque ele é exatamente um parâmetro do GOnPoint. Ele não é um parâmetro do AES. Inclusive para vocês eu disse que, olha, se vocês quiserem fazer várias camadas de outros gráficos, não somente o GOnPoint, por exemplo, quero colocar um GOnline para ele mostrar as linhas, puxando um ponto, seguindo de um ponto ao outro por uma linha, assim, como se fosse uma série temporal, vocês poderiam colocar esse AES aqui dentro do ggplot. E é isso que a gente vai fazer, justamente para em vez de ficar copiando o meu AES aqui dentro, meu XY são esses, meu XY são esses, dentro dessas camadas. Não, quero simplesmente só fazer um AES e deixar lá dentro do ggplot. E agora eu quero colocar minha cor verde. Vocês podem observar que ele está numa cor verde. Só que, pô, nem eu consigo ver nada. Então eu vou deixar aqui um blue. Tá melhor? Tá um pouquinho melhor, não vamos negar. Beleza. Aí, por exemplo, eu quero saber agora... Na real, a gente vai ficar assim por enquanto. Eu vou salvar isso aqui como se fosse um gráfico. O nosso gráfico é esse aqui. É um ponto. É um gráfico que tem dois eixos, eixo X e eixo Y, que é o tamanho e o comprimento da sépola. E eu só coloquei uma camada de pontos nele, para ele justamente mostrar esses pontos. Esse é o meu gráfico base. Aí agora eu vou adicionando as minhas outras, como é que se diz? Meus outros mapeamentos, não, minhas outras camadas. Beleza. Eu queria agora, sei lá, vamos ver, eu queria mudar o tema. Eu mostrei para vocês o tema anterior, que era, na aula passada mostrei o tema anterior, que era o tema BW, o tema mais literalmente utilizado dentro do R. Para quem faz com ggplot 2, né? Então tá, eu vou colocar aqui meu gráfico. Eu dou down mais para dizer quando eu estou no ambiente gráfico. E vou adicionar um tema como se fosse uma nova camada do meu gráfico, que é o tema BW. Agora ele vai melhorar um pouquinho mais o ambiente do meu gráfico. Vai deixar mais, como é que eu posso dizer, visualizar, não sei nem como é que fala isso. Mais um pouquinho melhor para se visualizar. E pronto. É o que eu posso querer aqui. Aí vocês podem pensar, mas não sei, eu queria colocar mais uma camada de linhas agora, para eles interligarem as linhas. Como é que eu posso fazer? Você vem aqui e você pode colocar tipo aqui ou aqui, fazer uma nova camada, onde você quiser. Ele só tem que estar dentro do fluxograma do gráfico, que é como se tivesse um mais, e ter essa indentação aqui do lado. Inclusive, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, podem perguntar, desde já. Agora eu quero colocar aqui uma camada de linhas, que é um geonline. E como eu já passei o parâmetro como é que se diz, do ambiente cartesiano, que é x, y, então ele vai simplesmente entender aqui que meu x, y continua lá. Continua dentro do meu gráfico e participa ainda do meu fluxograma do meu ambiente de gráficos aqui, do meu fluxograma de gráfico. Ele vai simplesmente fazer uma linha, vou rodar para vocês, ele vai simplesmente fazer uma linha ligando todos. Olha, ele ligou daqui, aqui, bonitinho.
Novamente, eu não gostei da minha cor de linha preta, por exemplo. Eu quero colocar uma linha a cor da linha vermelha. Vocês vêm aqui e colocam color igual a red, só que não, prefiro um black aqui. Aqui tá mais deixar legível um black. Beleza. Aí agora a gente vai salvar esse gráfico. A gente vai salvar esse gráfico aqui. Eu vou chamar meu gráfico como melhor ainda. Em vez de fazer todo esse fluxograma de gráfico aqui, pegar duas variáveis para cima, eu vou simplesmente organizar ele aqui em cima. Então, olha, se vocês puderem observar, aqui ó, eu não estou com mais aqui do lado. Então, se eu dar Enter, ele vai vir aqui pro começo da próxima linha. Ele não vai entender que faz parte do fluxograma de gráfico a partir do que tem embaixo. E se eu colocar um mais, ele já vai indentar para mim bonitinho. Então ele espera, olha, na próxima linha tem alguma coisa de gráfico ainda. Isso que ele entende basicamente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ainda deixar o mais. E só por questão de beleza ou não, a gente vai deixar o G-Online aqui em cima. E colocar o mais aqui para ele fechar com um tema IBW. Rodando todo o nosso gráfico, a gente tem exatamente o mesmo gráfico. Então vou salvar isso dentro do gráfico. Antes novamente, eu quero mudar. Como a gente viu na aula passada, eu quero mudar o nome dos eixos. Eu estou em inglês, por exemplo, eu estou mostrando meu trabalho para uma pessoa que não conhece português, por exemplo, que não conhece inglês. Qual a função eu utilizo para mudar o nome dos eixos? A função labs. Ou seja, eu vou colocar mais uma camada no meu gráfico, no fluxograma de gráficos, para ele mudar determinada coisa. Beleza, então o nome do meu eixo X vai ser, eu só quero confirmar qual a tradução de length e width, porque length é tamanho talvez. Não, length é comprimento. Tá, length é comprimento. Então o X é o comprimento da sépala. E o meu Y é o tamanho da sépala. A gente vai ver o nosso gráfico aqui. E agora ele mudou bonitinho, olha, o tamanho da sépala no eixo Y e o comprimento da sépala no eixo X. Mas, por exemplo, eu não estou fazendo um gráfico acadêmico, porque no gráfico acadêmico a gente não precisa colocar o nome do gráfico dentro do nosso ambiente de programação, por exemplo. A gente tem que colocar isso quando a gente está editando do texto, que é, por exemplo, a figura 1, ela corresponde ao tamanho da sépala e ao comprimento da sépala. Mas, por exemplo, eu estou fazendo um gráfico que não é da academia, por exemplo. O que eu faço? Olha, eu não sei o que significa isso, simplesmente eu estou vendo o tamanho da sépala, o comprimento da sépala, mas o que é isso no total? Então eu posso colocar um título. Aqui dentro do Labs a gente tem um parâmetro chamado título, onde a gente pode colocar o título do gráfico. O que eu posso colocar? Olha, aqui é o tamanho da sépala. Opa, tem que estar em string, porque senão ele vai entender que é uma variável. Por tamanho da sépala. Tamanho, comprimento da sépala. Aí a gente vai ver nosso gráfico novamente. E ele colocou um título para o nosso gráfico. Tá, mas por exemplo, eu tirei meus dados de dentro do R. Eu tenho que colocar uma fonte porque é importante sempre. Você não está utilizando seus dados, por exemplo. É sempre importante referenciar de quem você utilizou seus dados, por exemplo. Eu recentemente estava fazendo um gráfico sobre uma série temporal sobre os casos do coronavírus no Brasil, uma simples série temporal, onde eles simplesmente faziam um gifzinho mostrando o comportamento do número de casos que estão no Brasil. Se eu não me engano, eu fiz até dia 16. E o que eu fiz? Olha, eu coloquei uma fontezinha. Acho que eu não fiz isso, olha. Eu poderia ter feito isso, mas eu deveria ter feito, olha,
eu tirei esses dados daqui, que no caso foi do Kaggle, de um rapaz chamado Rafael. Também Rafael. Do rapaz também chamado Rafael. Então, o que eu deveria fazer? Eu teria que colocar, olha, uma fonte. Minha fonte foi retirada ali daquele site, por exemplo. E a nossa fonte, a gente tem uma opção aqui chamada caption. Então aqui a gente, por exemplo, ó, eu quero que minha fonte foi lá do Iris, pacote Iris. Então simplesmente venho e digito uma string, opa, novamente pedindo qual encoding eu quero salvar, sempre salvo em UTF-8. Aí dentro do meu parâmetro caption eu coloco uma string que vai aparecer bem aqui, ó, bem aqui, que geralmente indica a fonte de onde a gente tirou. E agora eu rodo meu gráfico e bem aqui ele escreveu, olha, a fonte foi do pacote Iris, dataset, bora colocar banco de dados Iris. E agora eu rodo meu gráfico. Aí eu rodo meu gráfico e ele bonitinho colocou aqui. Beleza, a gente já tem um gráfico bonito, depende de vocês. Por exemplo, eu geralmente quando faço minhas visualizações de dados, tenho minhas preferências. Só que quando a gente trabalha com outras pessoas, com demandas, por exemplo, a gente não necessariamente é o que a gente quer. Então, como a gente pode modificar certas coisas? Hoje a gente vai aprender a modificar os temas. A gente tem o nosso gráfico bonitinho e hoje a gente vai aprender a modificar coisas de dentro do gráfico. Por exemplo, aqui eu já modifiquei algumas coisas, como o tema, como o nome dos eixos, coloquei um título. Mas, por exemplo, aqui eu não conseguiria pegar meu título, olha, arrasta um pouquinho para lá meu título, por favor, para ele ficar no centro. Pega aqui minha fonte e coloca para cá, aumenta um pouquinho o tamanho do meu comprimento da célula, aumenta um pouquinho o tamanho dos eixos aqui para ele ficar um pouquinho maior. Aí fica assim, eu não tenho esse controle de parâmetro dentro dessas funções do R não, dentro das funções de gráfico. Mas existe uma função chamada theme. Novamente, eu ainda não saí do meu ambiente de gráfico, eu estou dentro do meu ambiente de gráfico, por isso eu coloco um mais. E dentro dessa função theme é onde eu consigo fazer essas customizações para que a gente possa melhorar nossa visualização de dados. Tá. Meu theme. Quais são as opções que eu tenho dentro do meu theme? O que eu posso mudar no meu theme? Quais são os parâmetros que eu posso mudar no meu theme? Eu vou simplesmente dar um tab para vocês. Ele falou, olha, tu tem tudo isso aqui, ó. Isso. Tudo que tem começa com um rosinha ali do lado é o que eu posso mudar. Tudo isso. Exceto essa partezinha aqui do começo. Aí vamos começar. E, inclusive, eu poderia não... Opa, peraí que tá bugado. Bugou meu R, porque eu fiquei indo e vindo, ele tava mostrando as letrinhas em amarelo pra mim. Aí ele tava mostrando de cada uma. Aí agora eu tenho que esperar ele chegar de novo na última, para ele poder me dar novamente as opções. 10 opções, por favor. Ali eu tô apertando o tab e ele não tá indo. Agora, tem. Aí, por exemplo, eu quero... Vamos ver aqui. Uma legal. Legend. Aqui eu vou mostrar algumas opções para vocês primeiro. Primeiras opções. Aqui são as opções dos eixos. Axis. Se eu quisesse mudar a minha axis.title, que é isso aqui, ó, tamanho que é o nome dos meus eixos, eu tinha uma opção para mudar, tipo, eu quero aumentar em 15, deixar no tamanho 16. Eu quero colocar em cor verde, não sei porquê, mas eu quero botar um cor verde. Cara, contigo. Bora ver. Legend, que é a parte da legenda. A gente ainda não fez nenhum com legenda. Mas a gente vai fazer agora mesmo. Live Code. Aqui
a gente está vendo que a gente tem um tamanho da sépala e um comprimento da sépala por nada. São todos. Só que se a gente colocar um group pela espécie, se não me engano, espécies, e colocar uma cor por espécies, onde ele vai colorir por espécies, vamos ver se vai dar certo. Talvez eu tenha que tirar o color blue daqui. Interessante. Eu vou só fazer uma modificação para a gente deixar o gráfico mais legal de bonito. Eu vou tirar o G-Online, porque aqui a gente está vendo, mas não está fazendo muito sentido. E vou deixar somente assim pra gente, olha. Vocês podem ver... Ai meu Deus, tem que tirar, tem que gravar a tela. Vocês podem ver que eu tenho uma cor vermelha só para a setosa, uma cor verde somente para o versicolor, deixa eu ver se está gravando mesmo, não, e uma cor azul somente para a virgínica, ou seja, eles têm comportamento explícito das 3 determinadas espécies e que tem determinado tamanho da sépala e comprimento da sépala. Então a gente vai ter um determinado comportamento da setosa, da espécie setosa. O que eu estou falando? Como assim? Um resumo. Tá. O meu tamanho, eu consigo separar em clusters, em grupos, vamos dizer assim, o tamanho a espécie setosa. Ela tem uma característica de ter baixos comprimentos da sépala e medianos ou altos comprimentos ou tamanho da sépala. Só que quando eu venho comparar a espécie versicóloga com a espécie virgínica, eu tenho um comportamento meio que igual entre as duas. Eles têm aproximadamente um comprimento médio e alto, quer dizer, um comprimento médio. Quer dizer, eu posso sim separar a virgínica, só que somente aqui no final. Ela faz um grupozinho aqui no final. Ela possui grandes comprimentos de sépala e também médios tamanho da sépala. O comprimento da sépala, já na espécie versicolor, eu tenho um comportamento um pouco parecido com a virgínica, só que eu não consigo separar ela aqui no comprimento, aqui quando eu tenho medianas, médias, tamanho da sépala e comprimento da sépala, mas novamente aqui a virgínica ganha não, a gente consegue separar em grupos ela. Deixa eu voltar. Beleza. Aí, beleza, esse é o nosso gráfico agora. E como eu estava falando para vocês, isso aqui, ó, isso aqui vai ser a nossa legenda. Isso é a nossa legenda agora. A gente pode fazer customizações nela, pode fazer customizações nisso, pode fazer customizações dentro todo do gráfico a partir dessa função tema. Só que a gente vai aprender a mexer em duas novas funções, que são as funções elements. Elas têm diversas, mas geralmente o qual eu uso? Eu uso somente a element blank e a element text, que elas vão dar a element blank. A element blank ela simplesmente não exclui, mas deixa em branco esse parâmetro, ou seja, esse parâmetro vai deixar de existir. Por exemplo, espécies, a legenda aqui do lado. A legenda não, a legenda. Se eu escrever, olha, aqui na minha legenda uso um element underline blank. Ele vai simplesmente, olha, vou apagar a tua legenda. E de todos esses outros, por exemplo, outra coisa. Aqui no eixo X, aqui no eixo Y, no eixo X, se eu falar, olha, coloca um element blank nela, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente apagar. Só que se eu colocar um element text nela, aí eu já vou ter a opção de modificar esse texto. Por exemplo, no comprimento da sépala, eu posso deixar ele verde, eu posso aumentar o tamanho, eu posso deixar ele negrito e assim por diante. São os que eu lembro agora. Só pegar um copinho.
vamos lá. Por exemplo, como a gente pode utilizar eles agora? Eu quero tirar aqui, ó, legend.title, que é título. Legend.título, que é isso, o nome dessa legenda aqui, ó, por exemplo, espécies. A gente vai trabalhar com ela. Como utilizar o element text e o element blank. Primeiro, o element blank. A gente vai simplesmente colocar, olha, element blank, vocês podem ver que não tem nenhum parâmetro. Nada dele que está em rosinha é obrigatório, logo tudo que está em amarelo é opcional. Se eu colocar isso, ele simplesmente vai apagar o nome da minha legenda aqui, olha. Só tem legenda aqui agora, que é acetosa, vescola e virgínica. Somente. Somente, somente, somente. Entretanto, se eu usar o element text e eu apertar tab aqui dentro do element text para ver quais são os parâmetros, olha quais são os parâmetros. Olha, eu tenho o family, que é a família da fonte, Arial, Times New Roman, Serif, Verdana, entre outros. Face, que é se ela pode ser itálica, negrito ou metálica e negrito, a cor, o tamanho, o ajuste horizontal, se eu quero que ela cresça mais para cima ou um pouquinho mais para baixo no eixo Y, o ajuste vertical, se eu quero que ela ajuste mais para a esquerda ou mais para a direita no eixo Y, o ângulo, se eu quero rotacionar ele, por exemplo, eu quero dar um giro de 45 graus, não quero que ele esteja em 90, quero que ele esteja em 45. Aqui a gente já tem outras, a cor da borda, se quer ter margem e entre outros. Aqui a gente vai usar o primeiro um, que é a color normal. Quero mudar a color dela, quero colocar um blue de azul. Vocês podem ver que ele mudou, literalmente mudou para, ele customizou ao nosso título da legenda na cor azul. Ah, eu quero aumentar. Vou aqui no parâmetro size e coloco um valor, tipo 18. Olha o tamanho que ele já vai ficar, porque justamente a gente está mudando esse parâmetro. Outro parâmetro, se eu quero deixar em negrito, face bold. Olha, ele mudou para negrito agora, tá, beleza, vamos brincar mais um pouquinho. Ângulo agora. O ângulo que a gente vai colocar é 45, a gente vai dar uma rotacionada nele. Olha como ele ficou. A gente tem agora, cara, a gente tem todos os elementos, quase todos os elementos gráficos podendo ser modificados. Agora a gente vai deixar assim a título da legenda e esse aqui é o nosso primeiro, primeiro parênteses do element text, da função element text. E esse último é o do tema. Então eu vou vir aqui no penúltimo, que é o do element text, vou dar uma vírgula. E eu ainda estou dentro da minha função theme, ou seja, eu ainda posso customizar mais coisas. Aí eu vou vir aqui e vou dar um tab. E o que é que eu vou modificar agora? Cara, eu não sei, eu quero modificar agora deixa eu dar um tab pra cá porque eu quero ver as opções. Agora eu quero modificar o título, plot.title. Eu vou só pegar aqui, colocar aqui, pronto. Só dar uma vírgula aqui porque eu não dei vírgula aqui. E agora eu quero, vamos dizer que eu não quero mais, eu vi ali meu título, mas agora eu não quero, vou tirar meu título aqui. Então vou dar um element underline blank aqui. Eu vou dar um Ctrl Enter. Então ele simplesmente veio aqui e tirou. Então, independente se estava aqui, o último comando foi, olha, tira ele. O último comando em questão do fluxograma. Lá no último, a última, como é que se diz? A última função que utilizou o título pediu para tirar ele. Então, olha, tira ele. O importante é o último. Só que eu não quero tirar ele, eu quero só customizar ele. Então, o que é que eu posso fazer? O element text. E eu quero deixar ele bold.itálico, que é ele deixar bold e itálico ao mesmo tempo. Negrito e itálico ao mesmo tempo.
Então vocês podem ver, olha, ele tá negrito e itálico ao mesmo tempo. Só que não contente, eu não quero mudar de cor, não quero mudar de tamanho, eu quero ver a margem dele. Eu quero ajustar ele horizontalmente. Eu quero deixar ele centralizado ali no meio do gráfico. Como eu posso fazer isso? A gente tem algumas opções. A gente que tem o H-ajuste, que é a horizontal, no eixo Y. Vocês podem ver que a gente está aqui no eixo Y. A gente vai controlar esse parâmetro aqui, ó, esse parâmetro aqui do título do gráfico. Ou seja, a gente vai movimentar isso aqui horizontalmente. Então eu quero que isso aqui seja movimentado aqui pro meio. Então a gente vem e dá um H-ajuste, que é o Horizontal Justification 0.5. Eu não sei se ele vai ficar exatamente no centro, mas ele ficou exatamente no centro. Ótimo, obrigado. Ele foi e ficou exatamente no centro. Cara, pra mim tá ótimo. Tá um gráfico literalmente bonito já. Tá bonito, né, mas... Tá, vamos ver outro parâmetro legal pra gente mudar. Deixa eu mudar aqui agora isso aqui, ó. O título dos eixos, que é o axis.title. Eu costumo deixar uma linha para cada parâmetro, uma linha para cada argumentozinho. Por exemplo, aqui no título da legenda eu estou usando só uma linha para tudo isso. Aqui no título do plot eu estou usando tudo isso, e aqui no título dos eixos eu vou simplesmente usar uma linha também. Em vez de deixar tudo só numa linha da vida aqui, eu vou primeiro apagar eles. Simplesmente apagar, não quero mais, não gostei, eu estou infeliz com a minha vida, não quero saber. Pronto, eu usei o element underline blank. Só que eu quero padronizar eles de algum determinado jeito. Eu quero deixar ele no tamanho 18 também. Aí vocês podem ver que ele aumentou totalmente o tamanho. Só que eu não quero 18 não, eu quero 16. Tá muito grande. Agora, bora ver uma outra coisa que a gente pode querer. Tem pouca coisa. Uma coisa, bora mudar a cor somente. Aqui é a cor que a gente quer um red, vermelho. Pronto, tamanho da sépala, comprimento da sépala. Só que eu estou mostrando para vocês somente o axis.title. A gente tem outras opções aqui, ó. Se eu quisesse mudar somente o axis.texto do eixo X, mudaria somente do eixo X. Por exemplo, vamos colocar somente do eixo X. Um elemento underline blank, para ele só sair daqui. Olha, o último, ele só vai sair. Ué? Ah não, é título. Aqui não é texto, aqui é título. Aqui, ó. Aí ele foi e sumiu. Então, eu criei um parâmetro para ele, olha. Eu quero que todos tenham esse padrão, que é tamanho 16 e cor vermelha. Só que no final eu falei, olha, apaga simplesmente o X e eu quero só o Y. Pronto. Como eu disse, o último é importante. Assim como eu poderia também, eu poderia ter um comportamento para cada um. Aqui eu queria pintar de vermelho, só que esse aqui eu queria pintar de azul, porque eu não sei, eu nem sabia de você, do negócio de vocês, vocês podem ficar brincando bonitinho até o infinito. Esse aqui são as opções do theme. E novamente eu vou só dar um visto aqui para ver quais são os temas também, se tem alguma coisa legal. Não. Esses são os mais importantes, que é tipo mudar mudar o tamanho das coisas, que no caso o nome dos eixos, que é o tamanho da sépala, apagar esse aqui, mudar a cor, mudar a rotação, etc, etc, etc. Inclusive, por exemplo, eu vou tentar criar mais um parâmetro aqui, ó, que é eu quero agora, vamos dizer que a gente está trabalhando com vários números aqui no eixo X. Aí todos eles estão juntinhos, vamos dizer que todos eles estão juntinhos. O que eu posso fazer justamente para que ele dê uma melhorada e, por exemplo, rotacione. Em vez de ficar, por exemplo, estou trabalhando com datas. Datas são como? Ele apresenta o formato de mês, dia, mês, ano. Então, se eu colocasse aqui um dia, mês, ano, por exemplo, um traço aqui, 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 eles poderiam se sobrepor.
E o que eu posso fazer justamente é rotacionar ele, em vez de deixar horizontalmente assim, eu posso rotacionar para ele ficar verticalmente assim. E aqui dentro do tema a gente tem essa opção. Eu só não lembro qual é o parâmetro que a gente usa aqui. axis.title.y. Eu estou no eixo X, então é axis.title.x. .text.x. Cadê meu x? Text.x. Tá aqui, talvez seja esse aqui. Que o que é? Olha, o texto do meu eixo X, o texto do meu eixo X. Eu quero só que ele... Vamos testar. Primeiro a gente colocar um element blank aqui para ver o que ele vai apagar. Ele apagou justamente esses eixos aqui, ó, os valores do eixo. Só que eu não quero que ele seja apagado, eu quero colocar um texto nele, eu quero mudar o texto dele. Eu quero rotacionar com o parâmetro ângulo 45 graus. Ao invés de ele ficar assim, vocês podem observar que ele deu uma rotacionada marotinha. Só que em vez de 45 eu quero deixar em 180 para mostrar ele justamente assim, ó. Eita, não. Pera aí. 90 será? É, 90. Vocês podem observar que em vez de ele ficar assim agora, ele ficou justamente assim. Um pouquinho desordenadozinho, mas nada que a gente possa mudar. Vocês estão vendo que ele está um pouquinho fora do traçozinho. A gente pode modificar com a função adjust, colocar um menos 0.1. Bora ver para onde ele vai. Eita, não mexeu em nada. Menos 0.5. Cara, aqui vocês vão ficar brincando. Mais jogando e brincando, sei lá, adjust. Olha, agora vocês podem ver que ele já se movimentou para cá. Então, em vez de eu dar um menos 0.5, vou dar só um menos 0.1 para ele voltar bonitinho. Ou 0.1, não sei. 0.2. Cara, ficar brincando até achar. Sim, não sei. Ah, tá começando. 0.5. Pronto, perfeito. Agora ele tá virado aqui. E também tá justificado bonitinho no centro da nossa nosso eixo. E é isso. Isso é o que eu tenho para falar de elementos de, meu Deus, de texto de mudança como é que se diz? Ai, meu Deus do céu. Como é o nome? Travou, velho. Não lembro. Modificações de tema. Eu até mudei aqui visualização de dados para modificação de tema. Só que não foi. É isso. Basicamente isso aqui era uma aula extra para saber como é que modifica as coisas dentro do ggplot, que era uma coisa que eu sabia e que não estava lá, por exemplo. E é isso. Para quem tem alguma dúvida, por favor, digitar no chat. Porque é isso que temos por hoje. Hoje foi basicamente uma aula bônus. Eu nem peguei nada do livro, eu nem peguei aula do que eu estava planejado. Se alguém tiver alguma dúvida, só falar. Novamente, isso aqui vai para o YouTube, então não necessariamente vai estar tudo que a gente estudou esses dias somente aqui, né? Lá também. E é isso. Bom, ninguém tem dúvida. Vamos ficando por aqui, já que foi uma aula bônus de 1 horinha só. É nóis. Pra quem tá aí assistindo, beijos, lavem as mãos, não saiam de casa se necessário. E é isso. Tchau, tchau.